Olá pessoal, a paz de Jesus. Você já se pegou pensando por que algumas orações parecem não ser atendidas? Sabe aquela sensação de que Deus não está ouvindo, ou pior, que você está orando errado? Se sim, você não está sozinho. Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão que toca o coração de muitas pessoas, sabia? Eu sou Ronaldo Costa e você está no canal Vida no Espírito Santo. Começamos com Efésios capítulo 6, versículo 18, que está escrito assim: orai em toda circunstância. É natural que ao ler isso a gente pense: uau, posso pedir qualquer coisa e Deus vai me ouvir, vai me atender. Mas aí, meu irmão, a realidade bate. Passa semanas, passa meses, passa anos e nada daquilo que você está pedindo acontecer. Aquilo que você pediu com tanta fé, com tanta esperança, simplesmente não acontece. É nesse momento que aquelas perguntas iniciais voltam com força total. O que está acontecendo de errado? Será que eu estou orando do jeito errado? O apóstolo Tiago, com a sua franqueza característica, nos dá uma pista poderosa. Ele vai dizer assim em Tiago 4,3: pedi sim, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazeres as vossas paixões. Uau! É forte isso, né, irmão? Mas vamos lá, pensa comigo aqui. Um pai amoroso, ao ver o que o seu filho está pedindo pode, na verdade, causar-lhe mal, causar uma ruína, será que o pai vai atender o pedido do filho? É claro que não. E Deus, o nosso Pai, nos ama infinitamente mais do que qualquer pai terreno. Ele não nos daria algo que nos afastaria dele ou nos prejudicaria. A palavra de Deus nos revela uma verdade fundamental. Muitas vezes, o que nós queremos simplesmente não nos alinha com a vontade de Deus. E quando isso acontece, meu irmão, nada acontece do jeito que a gente vai esperar. Mas aqui tem uma boa notícia para você, tem uma revelação para você. A ação do Espírito Santo em nós, que o cristão começa a descobrir que a vontade de Deus é, em todos os sentidos, infinitamente melhor do que a nossa própria vontade. Na verdade, gente, isso é um salto na fé, é também um salto na nossa sabedoria. Pensa aqui comigo os discípulos de Jesus. Eles largaram tudo, as suas redes, os seus trabalhos, as suas vidas, para seguir Jesus. E o mais impressionante, meus irmãos, eles nunca quiseram voltar atrás. Eu também me pergunto, por que eles não voltaram? O que impedia eles de retornar àquela vida normal que tinha antes de seguir Jesus? É da natureza humana, não é? Algo novo nos empolga, nos fascina, a gente quer mais daquilo. Mas quando esse novo se torna constante, quando o extraordinário vira rotina, a empolgação, é ou não é, tende a diminuir. Pense nos discípulos, eles viram curas incríveis, milagres que desafiavam a lógica, eles ouviram sermões poderosos, debates acalorados com os fariseus, repetidas vezes, não é? Será que em algum momento toda essa novidade constante não se tornou rotina? Será que eles não pensaram em voltar para suas antigas vidas, para os seus afazeres anteriores? A palavra de Deus nos diz que, com a exceção de Judas, nenhum deles abandonou o Senhor. Eles seguiram Jesus até o fim de suas vidas. Mas por quê? A resposta para isso, meus amigos, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32 e 34. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus não era um conceito para Jesus, era a essência da sua vida, era a sua praxis.
E ao viver essa vontade de forma tão perfeita, ele contagiava a todos ao seu redor com uma felicidade genuína. Uma felicidade que nasce da harmonia perfeita entre o nosso desejo e a vontade de Deus. Monsenhor Luiz Maria Martins tão sabiamente nos ensina: a vontade do Pai foi para Jesus o fundamento das suas relações com as almas e a raiz de seus santos afetos. Oh, coisa linda isso, né? Você consegue imaginar como era estar na presença de Jesus? Quando ele falava, era a voz do Pai que ecoava. Quem o ouvia, ouvia o próprio Deus. Quando ele curava, era como ter o Criador como seu médico particular. O privilégio, não é? Imagine comigo, meu irmão, o ar da companhia de Jesus, a atmosfera de paz ao seu redor, o propósito, a realização de que emanava dele por ser tão fiel à vontade do Pai. Como os discípulos poderiam ir embora? Eles sabiam, no fundo, lá das suas almas, que não encontraria em nenhum outro lugar uma felicidade e uma realização tão palpáveis. Permita-me contar uma história que vai ilustrar bem esse clima ao redor de Jesus, esse ambiente ao redor de Jesus. Era uma vez um rapaz que amava muito a sua mãe. Um dia ele a surpreendeu dizendo que havia comprado uma estadia em uma pousada para os dois, que aconteceria daqui 30 dias. Mãe, disse ele, prepara-se aí, umas férias merecidas para nós, mãe. Infelizmente, meus irmãos, uma semana depois desse aviso para a mãe dele faleceu. Uma semana após o falecimento, ele se lembrou da viagem e cogitou não mais fazê-la, pois doeria muito nele, demais, é um lugar que era para estar na companhia da mãe dele. Ele estava pensando tudo isso. Porém, um amigo o persuadiu dizendo que certamente a mãe dele gostaria de vê-lo feliz e que de alguma forma ficaria contente em saber que ele não viajaria por causa da ausência dela. Essas palavras do amigo fizeram ele mudar de ideia. Então, ele decidiu viajar. Chegando na pousada, ele sabia que tinha direito ao café da manhã e ao almoço, mas o café da tarde e o jantar seriam por conta própria. O gerente, ao vê-lo sozinho, perguntou pela mãe, e ele contou o ocorrido. E o gerente, comovido, lamentou profundamente. O gerente então contou a situação aos demais funcionários e pediu que dessem uma atenção especial para aquele jovem. No dia seguinte, ao tomar o café da manhã, o jovem avistou 3 senhoras, 3 amigas que estavam também na pousada. E essas senhoras faziam ele lembrar da mãe. Almoço, novamente as senhoras estavam ali conversando, rindo, contando histórias, se emocionando. E o jovem de longe, obviamente, vendo elas, lembrava da mãe. No café da tarde, elas estavam no refeitório, mas elas não estavam tomando café. O jovem curioso perguntou a um garçom, por que elas não estão tomando café? E o garçom respondeu, elas estão poupando dinheiro para gastar com compras e lembrancinha para os familiares dela. O jovem então pediu ao garçom que perguntasse às senhoras se elas permitiriam que ele pagasse o café da tarde delas. Quando o garçom perguntou, a reação daquelas senhoras foi de surpresa e de alegria. E elas prontamente aceitaram, mas com uma condição, que ele viesse sentar com elas para tomar o café. A conversa estava boa e entre risadas e petisco, uma delas perguntou ao jovem por que ele estava pagando esse café da tarde para elas. E ele respondeu, porque vocês me lembram a minha mãe, que era para estar aqui comigo, mas ela faleceu há 30 dias. O mínimo que eu podia fazer era pagar o café para vocês, porque certamente eu pagaria para ela. 2 amigas voltaram os seus olhares para a terceira amiga, que visivelmente estava emocionada. O jovem, percebendo, perguntou se havia dito alguma coisa errada. Então, as demais esclareceram. Estamos aqui hoje porque a nossa amiga que perdeu o filho dela também há 30 dias. E era por filho dela também estar aqui. Agora, era um jovem que não conteve as lágrimas e pediu um abraço para aquela mãe. Quantas lágrimas, quanta emoção. Até mesmo os gerentes e os garçons ali começaram a se emocionar, a chorar, pois sabiam o que se passava com cada um deles. Essa história, meu irmão, tão cheia de coincidências divinas, nos mostra algo profundo.
O amor de Deus, manifestado através da sua vontade, tem o poder de transformar ambientes, de conectar corações, de fazer com que as pessoas busquem essa mesma vontade. Era exatamente assim o ambiente ao redor de Jesus. Agora, você pode entender por que os discípulos não voltavam. Porque ao lado de Cristo, meu irmão, vivendo a vontade de Deus, eles experimentavam uma transformação que não era só deles, mas que se espalhava, que tocava e mudava a vida de todos ao seu redor. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que você realmente quer? Você quer continuar pedindo a Deus apenas a sua vontade? Ou começar a pedir a Deus com todo o seu coração que a vontade dele se faça em sua vida? E para selar a nossa conversa, quero concluir aqui com as palavras de Jesus lá em Mateus 12:50. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que a vontade de Deus seja sempre a sua maior busca, meu irmão. Sempre seja o motivo da sua oração. Inclusive, vamos orar comigo? Ó Espírito Santo, Espírito divino de luz e de amor, eu te consagro a minha inteligência, o meu coração e a minha vontade, todo o meu ser pelo tempo e eternidade. Que a minha inteligência seja sempre dócil às tuas celestes inspirações e ao ensinamento da Santa Igreja Católica, da qual tu és o guia infalível. Que o meu coração seja sempre abrasado pelo amor de Deus e do próximo. Que a minha vontade seja sempre conforme a vontade divina e que minha vida inteira seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual com o Pai e contigo sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Deus abençoe, vida no Espírito Santo para todos nós. Abraço.